Tensões e instabilidades entre Cuba, Colômbia e Venezuela. Cuba. Cuba conseguiu sua independência no final do século XIX, tornando-se ex-colônia da Espanha. Com o apoio dos Estados Unidos da América, o país teve grande influência econômica e política sobre Cuba. Com esse poder, os Estados Unidos obtinham a maior parte do lucro agropecuário e no setor de empreendimento, deixando a população cubana com péssimas condições de vida e elevadas taxas de mortalidade infantil. No ano de 1950, o grupo liderado por Fidel Castro e Che Guevara promoveu a Revolução Cubana, se distanciando da influência estadunidense e derrubando o governo do general Fulgêncio Batista. Em 1961, em plena Guerra Fria, o governo cubano se aproximou da União Soviética. Essa aliança foi vista como uma ameaça pelos Estados Unidos. No ano de 1952, os Estados Unidos declaram a saída de Cuba da Organização dos Estados Americanos e o bloqueio econômico do país. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos descobrem uma instalação de mísseis soviéticos em Cuba, assim declarando a crise dos mísseis, um dos movimentos mais tensos da Guerra Fria, porque poderia ter levado uma guerra nuclear. Cuba lançou mudanças internas como política que priorizava a saúde e a educação ao longo do século XX. O relacionamento econômico entre Cuba e União Soviética era bilateral, onde havia a troca de açúcar cubano pelo petróleo soviético. Mesmo com os avanços no setor social, Cuba continuava com a estrutura econômica improdutiva. Com o fim da União Soviética, a ilha teve a perda da grande parceira comercial e política, levando o país a uma crise. O governo cubano teve a perda de 1,1 trilhão por conta da Aliança Soviética rompida. Se tornou grande polo de emigração, muitos cubanos migraram para os Estados Unidos, buscando oportunidades econômicas ou mesmo em decorrência de conflitos políticos. Nos últimos anos, vem promovendo uma abertura econômica para atrair capital externo, mas sem abandonar as ideias socialistas. Em 2003, ganharam autonomia do governo. Em 2015, além dos Estados Unidos libertarem 3 cubanos em contrapartida, Cuba também libertou um estadunidense acusado de espionagem. Falar um pouco sobre a história da Venezuela e sobre os conflitos que ocorreram no país desde então. Tudo começou em 1990, quando Hugo Chávez assumiu o poder do país e promoveu a Revolução Bolivariana, que assim causou muitas mudanças sociais, econômicas e políticas no país, como a tentativa de coligar os países latinos e se opor totalmente contra o governo dos Estados Unidos. E pela sua forma de política, ele acabou sofrendo muita oposição da elite venezuelana e do exército, além de ter enfrentado várias greves gerais, ataques e golpes. Ele acabou morrendo em 2012 por problemas de saúde. Então, em 2016, entrou Nicolás Maduro no governo no país e que teve que enfrentar uma crise muito forte, por causa da escassez de bens de consumo básicos, o que causou altos níveis de pobreza e fome no país. E desde então, o país vive a maior inflação do mundo. E isso influencia muito na migração de diversos venezuelanos para o Brasil, em busca de melhores condições de vida, de emprego, e entre outros. E aqui é um gráfico mostrando a quantidade de imigração de venezuelanos. Bolívia. No século XXI, o país passou por uma agitação política, social e econômica. A elevada taxa de analfabetismo levou o país ao 4º menor IDH do continente, e isso colaborou para diversas manifestações que tiraram 2 presidentes do cargo. Em 2005, por meio de eleições democráticas, Evo Morales foi eleito, representando os indígenas e prevendo mudanças socioeconômicas. Um ano depois, o presidente promoveu a nacionalização de hidrocarbonetos, assim estatizando a exploração e comercialização do petróleo e do gás natural, querendo acabar com a maioria dos problemas sociais e retomar as riquezas do país. Em 2007, Morales também alterou a Constituição, legitimando a extrapropriação de propriedades privadas que não atendessem à função social da terra. Depois dessa mudança, o país foi nomeado de Estado Plurinacional da Bolívia a partir de 2009. Então, a Bolívia passou a ser definida como um país intercultural, dando reconhecimento ao povo indígena na história do país.
Diante do avanço do neoliberalismo, várias políticas vêm sendo implementadas nos países da América do Sul, como a Bolívia e a Venezuela. Muitas coisas já vêm mostrando a oposição à política de globalização associada aos Estados Unidos. Porém, em outubro de 2014, Evo Morales, presidente do país, foi reeleito para o seu terceiro mandato, onde propiciou avanços sociais. Já no ano de 2019, Evo Morales renunciou seu cargo junto do vice-presidente devido a uma crise política, algo que trouxe a ascensão como nova presidente da senadora Jeanine Áñez. Após isso, diversos políticos renunciaram aos seus cargos. Novas reeleições foram convocadas, mas, para medida de segurança, foram adiadas pelo coronavírus.